Então, a Gazeta de Notícias, ao republicar romances naturalistas considerados pornográficos e também abrir espaço nas suas páginas para a pornografia, vai ser um importante agente de popularização da pornografia no final do século XIX. Meu nome é Leonardo Mendes, eu sou professor da UERJ e faço parte do LABEL, Laboratório de Estudos de Literatura e Cultura da Belle Époque. E eu estou lançando, junto com os outros colegas que fazem parte do grupo, um livro que vai ser o volume 9 da coleção LABEL, na comemoração dos 10 anos de existência do grupo de pesquisa, coordenado pela professora Carmen Negreiros e pelo Jean-Pierre Chauvin. O meu livro chama-se Leitura para Homens, Pornografia, Naturalismo e Modernidade na Belle Époque, e esse livro reúne algumas reflexões que eu venho desenvolvendo já há bastante tempo sobre a literatura pornográfica do final do século XIX e início do século XX. E nesse livro eu reúno alguns artigos publicados anteriormente, em outras revistas, que fazem dividido mais ou menos em 4 partes. Na primeira parte eu mostro como é que a pornografia se populariza a partir de 1870 no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, mas também em outros centros culturais, e como o jornal Gazeta de Notícias faz parte, é um agente importante nesse processo de popularização da pornografia, porque é um jornal de muito prestígio, muito importante, e esse jornal então vai abrir espaço dentro das suas páginas para publicar pornografia com um grupo de escritores que já eram célebres: Coelho Neto, Bilac, Pedro Rabelo e Guimarães Passos. Esses autores, esses 4 escritores com pseudônimos, vão fazer uma coluna chamada O Filhote, publicada na Gazeta de Notícias entre 1896 e 1897. E esse empreendimento vai ter muito sucesso, e dessa publicação no jornal vão sair alguns livros, feitos por esses escritores importantes. Bilac e Guimarães Passos vão fazer Pimentões, Rimas do Filhote. O Pedro Rabelo vai fazer Filhotadas, Casos Galantes do Filhote. E Coelho Neto vai fazer o álbum de Caliban, que é uma reunião de 65 contos, mini contos obscenos, publicados anteriormente nos jornais, quase todos, Alguns textos saídos depois desses livros, eles não haviam sido publicados na imprensa anteriormente, mas a maior parte sim. Então, além dessa coluna obscena, que vai dar origem a uma série de livros pornográficos do final do século XIX, a Gazeta de Notícias também faz a publicação de uma coleção de livros chamada Biblioteca Galante, em 1878. E o importante dessa coleção é que vão sair no Brasil 2 edições de livros portugueses, de 2 romances de Eça de Queiroz, O Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro. Então veja, a Gazeta de Notícias vai fazer uma edição semi-clandestina no Brasil do Primo Basílio e do Crime do Padre Amaro, e que vão ser muito bem sucedidas, Quer dizer, a Gazeta de Notícias vai criar 18.000 cópias em papel jornal desses 2 romances portugueses, que vão então mostrar que o sucesso do Primo Basílio, especialmente no Brasil, que a gente já conhecia, que tinha sido muito grande, era ainda maior do que nós sabíamos, Então, além dos 3.000 exemplares feitos em Portugal, do Primo Basílio, por exemplo, haverá mais 18.000 exemplares em papel jornal circulando no Brasil. Então, isso é uma iniciativa da Gazeta de Notícias. Esses 2 romances portugueses naturalistas, eles são percebidos como pornografia no século XIX, então isso é importante também, que a pornografia brasileira, portuguesa do século XIX, inclui o romance naturalista, Isso é uma coisa que salta aos olhos quando você vai aos documentos do período, Então, a Gazeta de Notícias, ao republicar romances naturalistas considerados pornográficos e também abrir espaço nas suas páginas para a pornografia, vai ser
um importante agente de popularização da pornografia no final do século XIX. E aí, em seguida, eu vou pegar, então, a produção, vou dar uma atenção especial à produção do Coelho Neto, né? Vou dar um capítulo sobre o Coelho Neto e o que ele produziu como autor pornográfico. Isso é importante porque Coelho Neto é, desse grupo de autores, talvez o mais atacado, né? O mais rebaixado pela historiografia canônica. Então, a atenção ao Coelho Neto é também a atenção ao autor que foi mal compreendido, que foi rebaixado, que foi subalternizado pela historiografia modernista, né? Então, compreender melhor Coelho Neto é muito importante, né, para essa revisitação da Belle Époque, para compreender melhor um autor que foi muito importante no período, né? E o que fizeram com ele não faz justiça ao escritor que ele foi. Então aqui eu pego, né, a produção pornográfica dele, que até hoje não tinha sido bem estudada, e eu tento compreender que pornografia é essa, por que ela fez sucesso, e que tipo de cultura literária estava por trás, né, que permitia produzir uma pornografia como essa, que saía nos jornais também, e depois saía em forma de livro. Depois eu vou para um capítulo em que eu pego o Zola, como é que Zola era visto no Brasil. Então Zola é o principal escritor francês do naturalismo, né? Então é uma espécie de líder, de guru do naturalismo francês e brasileiro. Então compreender como é que Zola circula no Brasil é muito importante para compreender o naturalismo no Brasil e também a pornografia. Porque Zola era considerado um autor pornográfico. E os livros dele, todos os romances dele circulavam no Brasil em francês e em tradução, geralmente vindo de Portugal, mas também feitas no Brasil algumas, como Naná. A edição, né, a tradução de Naná é brasileira. Esses livros faziam muito sucesso, todos os romances dele, especialmente Naná, e circulavam, eram vendidos, anunciados como livros para homens, né, que é, então, o título do meu livro, e que é também o nome, a categoria mental e comercial dessa época da Belle Époque para designar livro pornográfico, livro obsceno, livro imoral. Então, o naturalismo e o Zola fazem parte desse imaginário. Tá? Então, esse é o lugar histórico de compreensão do Zola, do naturalismo, né, como literatura pornográfica, como livro para homem. E aí, no fim, eu pego, então, um outro sucesso comercial e editorial do final do século XIX, um romance naturalista chamado O Aborto, do Figueiredo Pimentel, que foi um sucesso enorme no final do século XIX. É considerado um livro pornográfico por muitas pessoas, por exemplo, por Arthur Azevedo, por Valentim Magalhães, quer dizer, críticos importantes do final do século XIX, da Belle Époque, estão chamando o romance O Aborto, de Figueiredo Pimentel, de romance pornográfico. E ele próprio, né, no prefácio que ele escreveu, reconhece e até assume esse lugar de pornógrafo em forma de desafio. Então, eu conto nesse final do livro a história do aborto, né, a história, como é que ele surge, como é que ele é publicado, quem o publica, como é que ele circula, como é que ele é recebido, o sucesso que ele fez. E eu proponho, então, que esse romance naturalista, que foi esquecido da história, né? Foi apagado da história da literatura brasileira e do naturalismo no Brasil, como é que ele é um dos principais livros pornográficos do final do século XIX, da Belle Époque. E é, portanto, assim que ele é mais bem compreendido, né? Então, assim, não é como um romance naturalista que a gente vê nos manuais. Então, toda a proposta é colocar o naturalismo dentro do universo dos livros para homens, porque é assim que a gente consegue compreendê-lo no seu contexto histórico, porque é explicar por que esses livros faziam tanto sucesso, esses romances naturalistas, né? Então, assim, todo o corpus que eu estudo nesse livro é um corpus bem sucedido comercialmente, que atraía leitor de livro, atraía comprador de livro. No caso do Zola, ele fez vários best-sellers, ele é um homem que ganhou muito dinheiro com a literatura, e Figueiredo Pimentel é um exemplo no Brasil de um autor naturalista, e ele não é o único, né? Porque outros autores naturalistas venderam muito bem e emplacaram best-sellers no final do século XIX, como a Luiz Azevedo, O Homem, o Júlio Ribeiro, A Carne, O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, e O Aborto, Figueiredo Pimentel. Quer dizer, esses romances são romances que vendem milhares de exemplares no final do século XIX. Então, o fato do aborto ter desaparecido da historiografia brasileira é muito grave, porque nós temos aqui um livro que impactou a leitura, a sociedade brasileira,
Nós sabemos que vendeu pelo menos 7.000 exemplares, e é um escândalo, é um vexame, né, para nós que esse romance tenha sido apagado. E a única explicação para esse apagamento é o preconceito e a perspectiva moralista e elitista da nossa historiografia literária. Então, esse livro, então, ele vai propor que há, no final do século XIX, um movimento de expansão da leitura, da produção de livros, e que uma produção que se destaca é o livro pornográfico, e que esse livro pornográfico, pelo sucesso que ele causa, pela capacidade de circular que ele tem, incluindo o romance naturalista, ele marca uma modernidade literária já no século XIX. Então, assim, no meu título tem lá modernidade, porque eu estou tentando argumentar que a modernidade literária alternativa à nossa historiografia canônica é pensar que o final do século XIX, nessa literatura pornográfica popular, essa é a literatura que vai fazer aparecer no Brasil pela primeira vez uma espécie de começo da literatura de massas, né? E do começo de uma venda extraordinária de livros, um aumento de leitura. Então aqui há um novo público leitor, há uma espécie de modernidade literária, e quem é capaz, então, de marcar o moderno na Belle Époque é a pornografia. Tá? E é por isso, então, que esse livro, além de resgatar um corpus pouco conhecido, pouco estudado da Belle Époque, ele também argumenta que é esse corpus que marca uma guinada de modernidade no Brasil, ainda no final do século XIX. Eu espero que os leitores gostem, né, dessa proposta, e eu tenho muita satisfação, então, de fazer parte dessa coleção e de estar comemorando os 10 anos do Labelle.